Talentos, dons e fruto do Espírito. Uma adequação de um estudo bíblico que nós ministramos um tempo atrás, no grupo de estudo bíblico Pastor Jabes Nogueira, e nós trazemos aqui à igreja pela importância do tema, talentos, dons e fruto do Espírito Santo. Nós vamos ler alguns textos bíblicos, serão projetados aí, 4 deles, que nós queremos fazer a leitura, e os irmãos poderão acompanhar essa leitura aí na tela. 1 Crônicas 15, 22 diz: que Ananias, chefe dos levitas músicos, tinha o encargo de dirigir o canto, porque era perito nisso. Então aqui nós temos essa narrativa de Crônicas, aqui destacando que Ananias, que era músico, era levita, e ele tinha esse encargo de dirigir o canto lá no templo, né, de Jerusalém, e o texto diz que ele era perito nisso, ele tinha talento, ele tinha habilidade para fazer aquela função. Além de ser levita, que cuidava das coisas, dos trabalhos relacionados ao templo, ele tinha o talento de musicista. 1 Pedro 4,10 diz: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Então aqui Deus deu dom, pelo menos um, a cada cristão, a cada crente. Então, e Deus, segundo a multiforme graça dele, ou seja, repartindo dons diferentes à sua igreja. A igreja local e a igreja no sentido planetário, mais precisamente o nosso foco aqui, a igreja local. Nós temos pessoas aqui que têm dons diferentes uns dos outros. E em Efésios 4:8, o apóstolo Paulo escrevendo, ele diz: por isso, diz, quando ele subiu às alturas, aqui referindo-se a Jesus, já com o corpo glorificado, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens, aqui já no plural, mas o sentido é o mesmo, dons aqui no sentido de capacitação do Espírito Santo, a crente, para servirem melhor. E por último, Gálatas 5, 22 e 23, muito conhecido o texto, diz: mas o fruto, no singular, o fruto do Espírito é, aí temos os gomos, os bagos, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então temos aqui nesses versículos que chamamos a presença de talentos, de dons e de o fruto do Espírito Santo. E nós vamos perceber, irmãos, que a maior unidade monetária do Novo Testamento é o talento. Tá certo? O talento é a maior unidade monetária. Às vezes a gente fala o talento, mas para quem está chegando agora o Evangelho e ficando afeito às expressões bíblicas, não é? Nós percebemos que talento era um peso, era medida de capacidade, de peso, que servia para usos comerciais e para avaliar metais preciosos, não é? E um talento equivalia a cerca de 30 a 35 quilos de prata, tá certo? 30 a 35 quilos de prata. Então, ele já nos diz que esse talento, como a gente vê lá na parábola dos talentos, não era o dinheiro em espécie como nós chamamos, mas era os quilos, né? 30 a 35 quilos que um recebeu, o outro recebeu 2 e o outro recebeu 5 talentos. E valia cerca de 6.000 denários ou dracmas. Então um talento valia cerca de 6.000 dracmas. Dracmas era o valor de um dia de trabalho de um
trabalhador braçal. Então hoje vamos colocar de um servente de pedreiro, tá certo? Que está em torno aí de R$100, vamos colocar aí 100, R$120, não é? Então multiplique isso por 6.000, e aí os irmãos vão encontrar o valor de um talento. Então valia muito, um talento valia muito. Então quando Deus, o Senhor aliás, Jesus contou aquela parábola, e aquele que recebeu um talento não foi pouco não, era muito. Então era cerca de 6.000 denários, ou dracmas, que equivalia a uma dracma, cada um denário, mais precisamente, a um dia de um trabalhador braçal. E nós vamos a talentos, rapidamente assim, em linhas gerais, nós vamos perceber que talentos é o conjunto das habilidades de uma pessoa, o conjunto de habilidades de uma pessoa. Então, a pessoa que tem habilidades, não é? Ela tem as suas aptidões, ela é voltada, propensa, não é? E eu fico lembrando aqui, uma vez indo com os jovens, naquela tempo que íamos a uma escola aqui em São Cristóvão, fazer trabalho evangelístico com os alunos internos, e daqui saía um grupo, e alguém esqueceu, nós levávamos bateria, violão, microfone, um som básico, e alguém esqueceu as baquetas da bateria. São aquela parte que mexe com a bateria. Sem ela só se fizer na mão. E agora para tocar, hein, André, você que é baterista? Aí vou citar o nome porque é digno de nota. Na época o Jansen, filho do diácono Francisco Silva, entrou assim um pouco mais, tinha uns gravetos, assim, uma árvore lá. E ele tirou lá dois paus lá dela e mexeu, e daqui a pouco estavam as baquetas lá, né? A grosso modo, não é? Estava ali, mas o baterista não foi daqueles que tem a mão pesada, não é? Então o baterista foi tocando ali, não lembro bem se foi o Sidney na época, e tocando ali deu para o gasto. Eu não teria condição de fazer aquilo, tá certo, irmãos? Habilidades voltadas, aptidão. Tem gente aqui, profissional liberal, autônomo em algumas áreas, que fazem. Às vezes até a mudança de um negócio, de uma lâmpada em casa, é dificuldade para alguns homens, né? Lidar com alguma coisa da casa, na parte hidráulica. Às vezes tem mulheres que têm uma habilidade maior para isso. Eu não vou nem me deter muito, não é porque eu não tenho muita autoridade para falar desse negócio, não. A gente foi mais voltado para as letras mesmo, e é invejável quem tem talentos para isso. Mas é um dom natural, irmãos. Natural ou adquirido, tá certo? Pode ser adquirido. A pessoa já tem a propensão e ela vai se capacitando e ela fica um perito, como foi o Kenanias naquela área ali. Capacidade inata, ela esteja ativa ou não, a pessoa tem. Se for fomentado nela e ela tem aquele talento, vai ser alguém muito bom naquilo que faz. Em relação a talento, capacidade humana, aptidão humana, é inerente a todos o talento, a todos os cristãos ou não, tá certo? Então crente tem, não crente tem, ateu tem, tá certo? Agnóstico tem, porque são talentos independentemente da questão de um dom espiritual, né, de uma dádiva espiritual. É algo dentro do plano humano, tá certo? E tem a influência, sofre a influência do contexto social. Naturalmente, convenhamos, um filho de um advogado pode ser uma outra profissão, mas ele tem, dentro do contexto dele, uma influência grande para ele estar se voltando para as questões, a área jurídica. Filhos de médicos, filhos de professores, outros. É claro que isso não é via de regra, né? Isso a gente que não tem essa questão, porque ela ultrapassa, e às vezes alguns dizem, não, Deus me livre de ser aquilo que meu pai fazia, não, eu quero fazer outra coisa. Então, vão naturalmente tendo as suas influências, mas o contexto influencia, tá certo? O contexto influencia. Pode ser que para outros pastores não seja o meu caso, porque temos casos totalmente diferentes do meu, mas eu sofri a influência da casa.
no Evangelho. Então, quando eu me vejo pastor hoje, que eu não sabia que seria, não é porque também preciso olhar um pouco para trás e dizer, não, teve uma mãe que cuidou, o pai que era evangélico, família evangélica, contexto evangélico, influenciou, querendo ou não influenciou, não é? Como também pode ser o oposto, infelizmente. Nenhum talento, irmãos, nasce pronto, tá certo? Ninguém nasce pronto. Bebezinho ali já nasce com todas aquelas habilidades, pode ser alguma. Isso é uma loucura pensar isso. Por isso que esse negócio de já nascer com é muito perigoso. Espero que a ciência não afirme isso jamais. Nasceu assim prontinho, não é. Não temos a dimensão de que alguém nasce como uma tábula rasa, né? Os pedagogos sabem muito bem isso aí. E ali vão colocando as impressões da... Não, nasce com capacidades e com questões internas que vão se desenvolvendo. Mas eu acho que é demais, irmãos, dizer que alguém já nasce com talento pronto. É preciso desenvolver. E uma pessoa pode ter talento sem ter dom espiritual. Ocorre. Principalmente no caso de não crentes, não é? Tem talento, são muito bons daquilo que faz, experts mesmo, tem uma expertise enorme, mas não tem o dom espiritual. Por quê, irmãos? Aí nós vamos ver que dom espiritual, os dons espirituais, são concedidos pelo Espírito Santo. Tá certo? Então, nesse caso, dons espirituais refere-se a alguém que já nasceu de novo em Cristo. Alguém que foi alcançado pela graça de Cristo. Dados para quê? Para a pessoa se vangloriar, se enaltecer. Não, dados para a edificação da igreja de Cristo. Dons espirituais são dados para edificar a igreja. Não é? E não é aquele apenas que canta, que toca, aquele que tem algumas habilidades que são mais de plataforma, de igreja, de púlpito. Não, vai muito além, não é? Muito além. Então, são dons dados por Deus para a edificação. E apenas cristãos os possuem. E nós não recebemos por mérito algum. Não é porque você é bom, porque você tem aquela desenvoltura numa vida cristã, que você recebe dons. É claro que, irmãos, convenhamos, a gente tem que ir ponderando mesmo, porque requer de que uma vida cristã mal vivida, embora alcançada pela graça, porque a graça não é por mérito algum, a salvação, não é, vamos dizer, e ali aquela pessoa tem dons, mas quanto mais se depender de Deus, quanto mais se buscar a Deus, quanto mais se disponibilizar para servir a Deus, particularmente temos a ideia de que esses aí, eles terão evidências dos seus dons, naturalmente em maior proporção. E os dons expressam serviço cristão. Tá certo? O dom não é para a pessoa chegar e dizer, olha, eu tenho não sei quantos dons. Eu lembro de gente que eu via, às vezes no tempo de seminarista, olha, eu tenho todos os dons espirituais. Não tem, irmãos. Ninguém tem todos os dons espirituais. E ainda dizia, eu tenho todos os 9 dons espirituais. Quem disse que só são 9? Os dons espirituais são mais. Essa lista de dons que existem na Escritura não é uma lista exaustiva, como nós chamamos. Não é uma lista completa. Existem outros. Os que estão ali estão para servir de base. E se estão ali é porque Deus já deixou claro na sua palavra de que eles estão a serviço do corpo de Cristo. Mas dons expressam o serviço cristão. E nós vamos então para entender que todo cristão tem um ou mais dons, pelo menos, ou mais dons, mas nenhum cristão tem todos os dons, tá certo? Se você pensava isso até hoje, não vai pensar mais. E uma pessoa pode ter dom sem frutificar, aqui lamentavelmente, porque dom não é para ser enterrado, como aquele lá da parábola que recebeu não é? Quem sabe ele tinha até uma intenção, disse, vou guardar aqui, né, vou esconder aqui, e quando o Senhor voltar eu vou devolver. Não, é para ser desenvolvido, é para ser frutificado. A pessoa que tem um dom precisa colocar em evidência. E os dons
terminarão um dia, como o apóstolo Paulo diz. Quem é que lembra lá o texto? 1 Coríntios, capítulo 13. Ele diz que os dons passarão, né? Eles são para aqui, para a igreja, para este momento. E vamos então ao fruto do Espírito. Então trabalhamos talentos, não é? Dons espirituais, e agora vamos ao terceiro e último, que é o fruto do Espírito Santo. Está lá em Gálatas, o texto que lemos, Gálatas 5, 22, 23. Fruto, irmãos, é o conjunto de qualidades que o Espírito produz na vida do cristão. Um conjunto. Para quê? Para glorificar Jesus. Tá certo? Por isso que alguém ilustrou, quando a gente fala de o fruto no singular, pense num fruto que é tido como um todo e tem os seus bagos, né? Uma jaca, um cacho de uvas, não é que tem ali, é um cacho só, mas as uvas, porque é um fruto com os seus gomos. Tem início na regeneração, tá certo? Enquanto talento a pessoa vai desenvolvendo naturalmente, mas o fruto do Espírito ele tem início na regeneração ou conversão do crente. E os dons espirituais também, o Senhor concede quando a pessoa nasce de novo em Cristo. O Senhor coloca, dá além do Espírito Santo, no singular, o dom do Espírito Santo. Não é que os nossos irmãos pentecostais chamam de o batismo do Espírito Santo, como não é uma segunda bênção, que nós não pensamos dessa forma. Entendemos que todo crente, quando ele é alcançado pela graça de Cristo, ele recebe o dom do Espírito Santo. O que é o dom do Espírito Santo? É a salvação em Cristo. E existem os dons do Espírito Santo, que são as capacitações, as habilidades dadas pelo Espírito Santo. Então ela tem início na regeneração, na conversão, não é, do crente. É desenvolvido no caráter contínuo do cristão. Tá certo? Então, fruto do Espírito é algo que nós entendemos como propenso a estar frutificando até o crente partir daqui, né? E para a glória, né? E para estar com o Senhor. Então, enquanto ele estiver aqui, ele vai estar frutificando. Às vezes até numa cama de hospital, sem falar nada, ele está pregando lá. Não é? Quantas vezes eu já saí para visitar e fui para confortar e saí consolado. Não é? Só o fato de ter ali a vida de alguém, não é, que está numa situação difícil, né? Seja onde for, no hospital ou em casa, passando alguma labuta, alguma dificuldade, adversidade. Então a ideia de fruto é algo contínuo, tá certo? Ninguém vai chegar aqui e dizer, olha, eu já vou parar de frutificar, porque já dei frutos demais, né? Já estou com 50 anos de crente, 40, então já frutifiquei demais, eu acho que já cheguei no ideal, já alcancei a meta, né? Nós não podemos ver dessa forma. Isso é no mundo empresarial, no mundo dos negócios, não no seio da igreja. E esse fruto do Espírito continuará na eternidade. Por quê? Porque o apóstolo Paulo diz que continua. Inspirado pelo Espírito Santo de Deus, lá em 1 Coríntios 13, 13, eles agora, pois, permanecem o quê? Fé, esperança e amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Né? Então, continuarão na eternidade. Eu, particularmente, questiono, assim, não com a dúvida ou um sentimento, muito menos de incredulidade, nada disso. Mas eu particularmente penso que fé é uma virtude dada por Deus para usarmos aqui, na terra. Não vejo muito fé lá no céu, né? A gente já está na glória. Esperança, aqui. Esperança aqui. Embora o apóstolo Paulo diz que permanecem, sim. E amor, esse não tenho como dizer que lá na eternidade nós não teremos, porque a própria essência do amor, Deus que é amor, nós estaremos um dia, pela graça e misericórdia, diante dele, não é? Então, esse é, em linhas gerais, o fruto do Espírito. Agora, para finalizar, irmãos, nós vamos fazer aí uma tabela comparativa entre dom espiritual e fruto do Espírito, só para fixar mais, tá certo? Então, o dom ou dons do Espírito, tá certo? Dons do Espírito, eles estão relacionados ao que eu tenho. Certo? O que eu tenho é dado por Deus a mim.
E o fruto do Espírito é relacionado ao que eu sou. Tá certo? Note as expressões do apóstolo Paulo em Gálatas. É amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio, ou seja, conduta. E dom do Espírito Santo, o que é me dado para que eu coloque em ação. O dom do Espírito Santo é dado ao crente. E o fruto do Espírito Santo é gerado no crente. Certo? É dado ao crente o dom, vem de Deus para mim, para você, mas o fruto é gerado em mim pelo Espírito Santo, dentro do crente. O dom do Espírito Santo, ou os dons, para servir. Eles são dados para servir a Cristo, a igreja, não é? Servir aonde precisar algum serviço cristão. Então, o foco dele é serviço cristão. E o fruto do Espírito Santo é para testemunhar, que é servir também, mas o objetivo é o testemunho. O dom do Espírito Santo identifica ou é identificado pelo que fazemos, aquilo que realizamos pela graça de Deus, porque o dom vem de Deus. O fruto do Espírito Santo mostra o que nós somos. Tá certo? O dom, o que fazemos, o fruto do Espírito, o que nós somos. E por último, o dom do Espírito Santo, os dons terminarão um dia, cessarão, não serão necessários no céu, né? Os dons, eles são para a igreja aqui, na sua militância terrena, mas o fruto do Espírito Santo continuará pela eternidade, não é? Continuará na eternidade, não é? Naquilo que nós temos de crença, pela graça de Cristo Jesus, na eternidade com Cristo. Então, irmãos, em linhas gerais, essa é uma exposição, não é? Com foco bíblico, como precisa ser, em relação a talentos, dons e o fruto do Espírito Santo. E nós queremos, nesse momento, orar, pedir graça ao Senhor para que na igreja de Deus continue tendo kenanias, não é? Pessoas com habilidades, com talentos, para que tenhamos pessoas também crentes com dons espirituais e todos nós possamos então gerar em nós o fruto do Espírito Santo. Vamos ter uma palavra de oração? Senhor, muito obrigado nessa manhã. Agradecemos essa devocional bíblica com esse intuito de trazer à tua igreja a importância de talentos, de dons e de fruto. Faz-nos, Senhor, frutificar nesses três aspectos para a honra e glória do teu nome. E que nós possamos, Senhor, ser operosos. Possamos, ó Deus, ser bem-sucedidos, para que possamos glorificar Jesus, fazer o evangelho conhecido através dos talentos, dons e o fruto do Espírito que o Senhor nos concedeu. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.